Olá, galera do Dicas, tudo bem? Esses dias eu fui questionado a respeito de uma situação e eu gostaria de compartilhar com vocês o que se pode ser feito. Me questionaram sobre como decorar o quarto pequeno, quais as possibilidades ou como poderia ser feito, já que o espaço era limitado e para que a decoração também não ficasse tudo tumultuado. Então eu separei para vocês 4 dicas para ajudar na decoração de ambientes pequenos, principalmente a respeito de quartos. A primeira dica que eu separei para vocês é a respeito de espelhos. Os espelhos eles dão uma amplitude no lugar. Você já entrou em alguma loja que tinha mais ou menos 30 metros quadrados, mas quando você entra nela, você olha para um lado, você olha para o outro, nossa, parece que ela é bem maior. Isso porque as lojas normalmente elas têm espelho. Os espelhos elas dão a sensação de que o ambiente, que a metragem quadrada daquele lugar é maior. E elas duplicam a decoração existente. Por exemplo, se você tem um quadro, ou você tem algum outro adorno de um lado, através do espelho você vai conseguir ver o adorno desse lado também. O ambiente fica muito mais bonito porque os espelhos eles dão uma sensação de modernidade ao ambiente. Outra característica muito forte nos espelhos é que eles dão uma sensação de movimento muito grande. Ou seja, quando você coloca espelhos grandes, a sensação de que o lugar é mais movimentado é muito mais intenso. E outro ponto a respeito de espelho é que eles intensificam a iluminação. Quando você tem uma boa iluminação, os espelhos eles mostram a iluminação, parece que eles ampliam a iluminação. O ambiente ele fica muito mais elegante, ele fica muito mais convidativo. Essa é a dica número 1 para decorar ambientes pequenos, sem você ter que entulhar toda a decoração. Dica número 2, quadros. Eu particularmente adoro quadros. Os quadros, quando bem utilizados, eles trazem muita personalidade ao lugar. Mas existem algumas regras para você poder usar um quadro num quarto, numa sala ou lugar que você esteja decorando. Os quadros eles precisam estar alinhados. E entre uma das regras muito importantes ao se utilizar quadros é que eles estejam à altura dos olhos, nem muito para cima, nem muito para baixo. E se você for usar muitos quadros, 5, 6 quadros numa só parede, pendure-os próximos uns aos outros, com espaçamento médio de 20 a 30 centímetros no máximo. Dica número 3. Materiais dos móveis devem ser o mesmo. É muito comum a gente entrar em lojas de móveis, lojas muito grandes, onde há uma grande oportunidade, uma possibilidade de combinações, e a gente vê uma mesa, por exemplo, de metal, fala, nossa, essa mesa aqui é um barato. E vê uma cadeira de madeira, nossa, essa cadeira aqui é a minha cara. E vê um outro móvel de plástico, um outro material, nossa, eu adorei esse aqui. E a gente pretende comprar todas essas coisas e tentar misturar aquilo tudo lá e o resultado é que fica uma porcaria. Você vai ter várias coisas que você gostou muito, mas elas não se combinam entre si. Para que esse tipo de problema não aconteça, opte por utilizar móveis do mesmo material. Se você for utilizar, por exemplo, madeira em casa, no seu quarto, uma mesinha de madeira, opte por colocar o quê? Uma cadeira de madeira, uma escrivaninha de madeira. Se você comprar um abajur, por exemplo, de metal, tente combinar coisas que se adequam ao metal. Caso o material não seja o mesmo, tente aproximar pelo menos as tonalidades de cores e as cores, para que o resultado ele fique muito harmônico. Esse é um grande erro que as pessoas cometem e é muito comum a gente entrar em casas por aí onde as pessoas adoraram tudo e colocam todos os móveis de materiais diferentes e fica aquela bagunça e a gente sabe que alguma coisa não está certo e é difícil identificar. Existem pessoas que têm uma capacidade muito grande de conseguir misturar alguns tipos de material. Isso é uma capacidade que poucas pessoas têm. Caso você não seja um especialista, use materiais semelhantes. A quarta dica que eu trouxe para vocês é: quem utiliza plantas, a tristeza espanta. As plantas elas têm uma capacidade de trazer muita paz e harmonia onde quer que elas estejam. Mas é muito importante saber escolher a planta correta para o lugar onde você está colocando. Existem muitas plantas que elas são muito bonitas, mas deveriam ser colocadas no jardim. Um grande exemplo disso são as plantas que têm muitas folhas, onde muitas folhas elas caem, onde faz uma grande bagunça. Opte por usar plantas pequenas e que a quantidade de cuidados ela precisa ser menor. Exemplos desses tipos de plantas são os cactos, as suculentas, alguns tipos de flores e etc. Essas plantas elas podem ser colocadas em diversos lugares, por exemplo, mesas, cabeceiras e até em prateleiras ou estantes. Gente, eu falei que ia trazer 4 dicas para vocês, mas eu trouxe uma dica extra. É um presente, é um bônus. E é uma das dicas muito importantes, que fala a respeito das cores. Na hora de escolher uma cor, lembre-se muito qual vai ser o propósito daquele ambiente que você vai estar colorindo.
pois as cores elas tendem a trazer um significado, um sentimento para a nossa vida. E o significado das cores são: as cores claras trazem paz, harmonia, serenidade. Já as cores vibrantes, elas trazem alegria, prosperidade, agitação. E as cores escuras, tristeza, melancolia. Então lembre-se qual é o propósito do lugar que você vai estar decorando. Qual é a sensação que você quer trazer para as pessoas que vão frequentar. Se é agitação, se é harmonia, se é paz. As cores elas trazem isso. E com certeza, ao você seguir essas dicas, a sua decoração ficará perfeita. São coisas muito simples, mas que fazem um grande resultado aos olhos de quem vê, aos olhos de quem entra e de quem frequenta o lugar. Espero que essas 5 dicas tenham ajudado vocês. E se você conhece um amigo que está com dificuldade de decorar ou que não sabe decorar, compartilhe esse material com ele ou com ela, que com certeza isso será de grande valia e ajudará que os erros não sejam cometidos novamente. Inscreva-se no canal, um grande abraço, nos vemos em breve e até mais!